Hoje no Papo Convida nós estamos com a Lu e a Dé, a Luciana e a Débora, e a ideia é que a gente fale um pouquinho sobre o posicionamento da família, sobre o patriarcado. Será que isso realmente é alguma coisa que tem que ser derrubada, combatida? Será que no ano de 2023, 2024, daqui a pouco, ainda tem espaço para se falar em submissão dentro de uma casa, principalmente na relação homem e mulher, marido e esposa? E como é que esse caminho vem girando aí em anos de empoderamento feminino, em anos de que a mulher cada vez mais assume espaços, controles, autoridade? O que a mulher espera de um homem, o que o homem pode esperar de uma mulher nesse tempo. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, que bom que vocês estão aqui, eu sempre gosto de estar com vocês. E vamos descobrir um pouquinho o que nós pensamos. E nessa hora, nesse dia especial, eu vou pedir a Máxima Vênia, da minha esposa, porque aqui agora nós vamos apenas falar das nossas opiniões com liberdade, descobrir se a gente está afinado, porque depois a gente tem que conversar em casa, né, amor? A gente gosta de assunto polêmico, né, gente? Muito. Nada melhor do que duas mulheres muito poderosas para falar disso, né, dona Luciana? Sim, é. Sim, é. Débora, você se considera uma mulher poderosa? Eu me considero muito poderosa. Mesmo? Qual é o parâmetro? Então, eu acho que o mundo diz muitas coisas sobre poder, né? Eu acho que a visão do mundo sobre poder, a visão das pessoas sobre poder e talvez a visão de Deus, né? A visão do céu sobre poder, eu acho que são coisas tão diferentes, né? Eu acho que talvez o maior poder na vida de uma pessoa é ela poder conter o seu próprio poder, né? Ela poder se colocar debaixo de uma liderança de alguém, ela poder se submeter. Eu acho que tantas pessoas gostariam de fazer isso, mas elas não têm poder para isso. Eu acredito que essa visão de poder, né, de você conseguir controlar o seu próprio espírito, controlar a sua própria vontade, os seus próprios desejos, eu acho que talvez esse seja um poder que o mundo desconheça, porque a palavra de Deus diz que tem maior poder aquele que domina o seu próprio espírito do que aquele que domina uma cidade. Então, talvez essa visão sobre poder na vida da mulher, né, uma mulher que pode ter uma vontade, pode ter um desejo, pode ter sonhos, pode ter coisas na sua mente, mas que ela consegue submeter isso ao Senhor, submeter isso ao marido, né, a pessoas com quem ela convive. Eu acho que talvez esse é um lugar de poder que nós precisamos conhecer todos, né? Uma mulher, um homem, um jovem, isso é para todos. O nosso assunto aqui hoje é as mulheres, né? Mas eu acho que esse é um lugar especial, né, amiga? Talvez um lugar para todos. Eu acho que isso que a Débora falou, para mim, fala da verdadeira liberdade. Esse poder é que traz a verdadeira liberdade, né? Eu acredito que aquele que tem essa flexibilidade para se dobrar para alguém, seja para Deus, seja para uma opinião do marido, seja para fazer um trabalho em equipe igual esse, o dia que às vezes você não quer vir, o dia que você não sabe, e você se dobra, você se rende, você diz, não, eu vou, porque tem algo maior, tem algo mais importante. E isso é sobre tudo na vida. E onde fica a diferença entre poder e subserviência? Assim, subserviência no sentido de o que diferencia uma mulher que é assim, tem o poder da submissão, e uma mulher que é um capacho, que é alguém que não tem opinião, não tem boca para nada e tem que obedecer ao marido? Eu acho que a mulher sempre vai ter o direito de se expressar, né? Eu acho que talvez mulheres abrem mão disso no decorrer do tempo, talvez por um contexto de opressão, né? Que eu acho que isso também existe de muitas formas, então ela acaba se conformando com aquela situação, não lutando pelo seu direito de uma forma correta, né? Porque eu creio que a gente percebe hoje muitas mulheres nessa situação pedindo ajuda, né? Vindo para nós como igreja, como pastores, pedindo ajuda, porque às vezes ela tem um marido que também não está percebendo o que ele está fazendo, ou foi criado num contexto de violência, num contexto difícil, ou mesmo, né, num contexto machista, então ele também tem um entendimento errado sobre como conduzir um lar, como conduzir um casamento, e mais do que nunca a gente vê as pessoas abrindo mão do casamento, abrindo mão da família, porque elas não sabem como viver mais em família, né? Não sabem mais o seu lugar. O homem perdeu a mão no sentido assim da liderança e de como conduzir, às vezes por ele não
poder não conseguir fazer isso de uma forma sadia, ele faz isso de uma forma opressora. E aí nós enxergamos mulheres também, algumas vezes lutando por um espaço, e algumas vezes abrindo mão dessa luta e simplesmente, né, vivendo de uma forma medíocre, sofredora e rasa, né? Que eu Então acho a que... gente também enxerga esse aspecto do machismo, da opressão, de uma liderança sem, como você falou, que perdeu a mão, que no lugar de uma autoridade exerce um autoritarismo, castra aí os sonhos e as possibilidades da família. A gente também enxerga isso não é exclusividade, né, das divas lacradoras da internet. Eu acho que isso pode ser enxergado de muitas maneiras, né? Eu acho que a gente que está lidando com pessoas, a gente sempre está vendo contextos tão diferentes, né? E a gente sempre vê um grito assim por viver algo melhor, algo maior. Isso está na sociedade, isso está na igreja, isso está no dia a dia, na classe alta, na classe média, na classe baixa. Isso é uma coisa que extravasa, né? Em todos os lares a gente vê dificuldades, né, em qualquer situação, e a gente acredita que sempre tem esperança, né? Sempre tem um conserto, sempre tem um caminho da parte do Senhor para ver um recomeço, para endireitar essa mentalidade, né? Endireitar essa prática que está fora de um padrão que eu creio que existe, né? Que é o padrão da palavra de Deus. Lu, a gente entende que a sociedade muitas vezes se move como um pêndulo, né? E ela vai de um lugar de opressão, de um lugar onde a mulher não podia votar, onde a mulher não tinha o direito sobre a sua própria vida, o seu corpo, não tinha praticamente nenhuma ingerência sobre a casa, sobre recursos, sobre finanças. Estava lá para ter os filhos e deveria calar a boca aí para todas as vontades do seu marido, que muitas vezes era o cara que chegava bêbado, era o cara que ameaçava fisicamente quando não ia a vias de fato e machucava essa mulher. E, de repente, a sociedade falou, não quero mais isso. E aí, de repente, a mulher que consente com fazer uma vontade do marido já é considerada uma fraca, uma retrógrada, alguém que ficou para trás, que não tem que se dobrar para homem nenhum, para pessoa alguma, na verdade, e tem essa aversão, essa rejeição para toda forma de autoridade, quanto mais para palavras como submissão. Aonde fica esse lugar entre esse lugar de nenhum poder, nenhuma voz, nenhuma autodeterminação, para esse lugar de agora a vida é minha, eu faço o que eu quero, eu não quero mais cabelo, então eu vou raspar, então eu não quero isso, não quero mais aquilo que a gente está vendo aí. Eu penso que a gente precisa conceituar biblicamente isso, né? O que a Bíblia fala sobre homem, sobre mulher, sobre papéis, sobre a vida de um homem, a vida de uma mulher, sobre o que é submissão. Eu acho que a gente vive, a nossa geração vive no extremo do pêndulo, né? Nós estamos no extremo, e nesse extremo nem se questiona qual é o conceito, o que é submissão e o que não é submissão, né? Então, mas ainda existe a expectativa, ou seria bom, submissão? Claro, com certeza. Submissão parece contraditório, mas é libertador na vida de uma família. Uma esposa que descobre o que é submissão e se coloca nesse lugar, ela é livre. E o seu marido é livre. E os seus filhos vão ser livres, porque é um lugar de liberdade, não é um lugar de escravidão. O que é submissão, então? Veja, o que eu entendo de submissão, né? É a mulher estar debaixo de uma missão desse homem, desse marido, que está como líder dessa família, dessa casa. Então, esse homem precisa ter uma missão. Vamos jogar a bola um pouquinho para os homens, né, para os maridos. Esse homem precisa ter uma missão para que essa mulher entre junto com ele na missão. Mas se o homem não tem uma missão, e esse é uma das grandes dificuldades, eu enxergo isso, das mulheres terem uma aversão e não quererem se submeter, mulheres que até vivem com Deus, para Deus, que conhecem valores, princípios da palavra de Deus, mas porque o homem nem sabe o seu papel. Então, o cara está perdido, às vezes o cara é um fraco,
e a mulher se torna forte para segurar as pontas. Então, eu penso que essa realidade é que está na maior parte dos lares hoje. É a cultura do nosso tempo, né? Dessa sociedade pós-moderna, é isso, é a independência total. Enquanto que a submissão, ela é um conceito de interdependência. Não é de dependência, mas é de interdependência. Eu vejo que é por aí. Quando você fala assim, me parece que nós estamos passando com outro tema, que é o fato desse moderno pai de pet aí, do rabinho de cavalo no cabelo, da camisa machão, andando de tarde aí com a sacolinha para juntar o cocô do cachorro. E, né, de uma pessoa assim fluida nas suas emoções, de uma pessoa assim que está começando a pensar em que talvez seja a hora de namorar e pensar em casar quando faz 30 anos. E que homem é esse que a mulher quer? Porque é o ideal, né? Assim, uma pessoa super sensibilizada, uma pessoa que tenha sentimentos que beiram os sentimentos femininos para poder compreender a mulher, mas talvez não compreenda mais nem mesmo quem ele é, o que se esperar dele. Eu sei que você tem uma filha de 22 anos. Que tipo de homem se espera que... Eu tenho não, né, meu amor? Nós temos. Que tipo de homem a gente espera, né? Que venha por aí para chamar de sogro e sogra, né? Qual é o homem desses dias? A que homem uma mulher se sentiria melhor em desenvolver uma relação dessa interdependência? Eu acho que aí vai do modelo que a mulher tem, né? Eu acho que se a Ana não encontrasse um homem forte, ela ia atropelar o cara, né? Tipo assim, né? Eu acho que muitas mulheres Fica crescem... a dica aí para os... Eu acho que uma mulher que cresce num lar sem ter um pai como referência, né, ou ter pessoas que possam fazer esse papel na vida dela, porque eu acho que algumas não têm a opção, talvez, de ter o seu pai ao seu lado, né, ou isso aconteceu por uma fatalidade, enfim, eu acho que, de qualquer forma, uma mulher sempre precisa de uma referência enquanto ela está crescendo para ela poder fazer uma escolha boa na sua vida, né. Então, eu acho que muitas têm falta disso e talvez por essa falta ela acaba fazendo uma escolha ruim, né? E sofrendo depois por isso. Então, quais são algumas características que um homem deveria ter para facilitar para a mulher exercer o seu papel? Débora, que características você acharia num homem que facilitariam para a mulher estar confortável e sentir-se completa e realizada no seu papel como mulher? Eu acho que um homem que tem identidade, né, que ele sabe quem ele é, que ele sabe para onde ele vai, que ele sabe o que ele quer e o que Deus espera dele, talvez isso seja uma coisa que as mulheres buscam, né? Alguém que não está tentando copiar outra pessoa ou imitar alguém, ou que não está sempre procurando uma referência em quem possa se apoiar para decidir quem é e para onde vai, né? Que eu acho que é uma das coisas que a gente vê muito, né? Eu acho que um homem que sabe quem ele é e o que o Senhor espera dele, ele caminha nesse papel e ele ajuda, então, a sua família a entrar nesse lugar, eu acho que isso faz muita diferença, né? Mas isso é um tipo de homem ou isso é a definição de homem? Será que esse cara que sabe o que é decidido, que entendeu quem ele é e entendeu o papel dele na vida, não é o único homem que exista? Quem sabe nós não estamos vivendo num mundo de meninos? Não sei, responde aí, você que é o homem. Com certeza, eu acho que tem uma geração que não amadureceu, né? Como você mesmo falou antes, que acaba ficando um pouco mais, né, no papel cômodo, digamos assim, de se deixar ser levado e conduzido pela sua família, ou simplesmente ficar ali, né, sendo sustentado, digamos assim, sem ter uma visão de futuro e sem lutar pelo seu futuro, né? Eu acho que nós temos uma geração sofrendo por falta de paternidade, né? Por falta de uma postura masculina no seu lar ou ao seu redor. Com certeza isso
é um mal dessa geração, né? Mas nós também queremos que nós somos a resposta para isso. Nós entendemos que Deus está levantando nesse tempo, junto com essa geração fraca, nós também percebemos o Senhor levantando homens, né, mulheres que vão entender o seu papel e vão ajudar a recuperar uma geração que aparentemente está perdida. Então tem esperança, né, para tudo isso. Então nós poderíamos pensar que a cura para uma geração começa pela referência de paternidade, por pais que sabem quem são, qual é a direção da vida para a família, que possam ser uma referência para as mulheres, porque talvez a gente tenha muita crítica sobre mas essas mulheres não querem nem saber da opinião de um homem, essas mulheres não se posicionam como se esperaria de uma mulher cristã, ou o que se esperaria dessa mulher cristã. Mas a postura dos homens do nosso tempo talvez esteja empurrando-as para achar que talvez aquele... Eu quero ter muito cuidado com as minhas palavras, então eu vou usar a palavra estereótipo, porque eu tinha vontade de usar umas bem menos honrosas. Aquele estereótipo meio andrógeno, que não é tão mulher, mas não é tão homem, que então que hoje é aclamado como a virtude, né? Então isso se produz também dessa falta de referência, não se relaciona com um pai, se relaciona no meio de homens fracos que às vezes gostaram desse papel e ficam esperando que as decisões sejam das suas esposas. Aquele pai que quando o filho vem perguntar, posso fazer isso ou aquilo? Ele já rapidamente responde, vai perguntar para tua mãe, vê o que a tua mãe acha, o que é a tua mãe? E já vai empurrando a criação dos filhos para as mães, e aí depois acha que o filho deveria ter posicionamento, deveria ser forte, isso tudo. Deixa eu introduzir uma lembrança para essa conversa. A Bíblia fala de um tipo de mulher especial, lá no livro de Provérbios, capítulo 31, e tem um capítulo quase todo que fala sobre essa mulher virtuosa. E quando fala da mulher, ele começa dizendo, mulher virtuosa, quem a achará? Seu valor excede ao de rubis. E uma coisa me chama atenção nesse texto, porque essa mulher, eu vou pular a primeira parte para falar depois, mas quando vai falar da ação dessa mulher na sociedade, fala que ela fabrica roupas, fabrica redes, fabrica cintos. Ela está lá no primeiro setor, na indústria. Fala que ela negocia, que ela vende, que ela compra. Então, ela está no comércio, no setor do comércio. Fala que ela dá cinta aos mercadores, ela está aí no terceiro setor, ela está trabalhando, dá ordem aos seus empregados. Então, ela está ocupando uma posição de chefia, de comando, de autoridade. E então a Bíblia fala que a mulher virtuosa, ela pode estar na indústria, no comércio, no terceiro setor, ela pode estar chefiando, comandando, organizando, dando ordem. Fala, ela planta uma vinha, está lá na agricultura, planta uma vinha, colhe, faz o produto de lá. Ela é extremamente produtiva e aparentemente, ela tem uma saúde na sua vida profissional, financeira, ela tem renda. É muito interessante porque quando as pessoas pensam, a Bíblia manda a mulher ser submissa, então a mulher tinha que ficar em casa só para trocar fralda. E aí a gente vê que quando a Bíblia vai definir uma mulher virtuosa, coloca essa mulher plena de realizações. Pode ser realizada em casa e lá fora? Ou é uma escolha, se você é do lar, se você é do mundo corporativo, não dá para dizer, né? Se a mulher é da vida, se é do lar, ia ficar feio. Mas vamos lá, é só de casa ou do corporativo, do profissional, ou tem como casar esses dois papéis, esses dois lugares? Acho que o coração da mulher da nossa geração saiu do lar. Está longe do lar. Eu amo essa mulher de Provérbios, o texto, né, a visão que Deus nos dá sobre essa questão. Essa é a resposta para a nossa geração. Porque quando a gente fala submissão com as mulheres, me arrepia. Você está de boa ali numa conversa com as mulheres, introduz o assunto de submissão, já todo mundo se arruma na cadeira, já quebra o clima, né? Por quê? Porque a referência é muito negativa.
Mas quando a gente Referência olha, negativa. né, quando a gente olha para a mulher de Provérbios, a gente vê essa mulher realizada. Mas aonde está o coração dessa mulher? Não é sobre as coisas que tem que fazer, né? Chegou aqui aquela que faz bastante coisa, está com as crianças pequenas aí, né? Tem uma boa história sobre isso. Mas é onde está o coração da mulher. O coração dessa mulher, na minha opinião, ela está com Deus, ela está com os valores de Deus, ela está com o seu marido, ela está com os seus filhos, e o que ela faz é consequência disso. Mas o que está em primeiro lugar na vida dessa mulher aqui, da palavra de Deus, é o relacionamento dela com o Senhor, com o seu lar, com o seu marido, com os seus filhos. O coração dela está com eles. E isso nos remeteria, primeiro, parte do texto que eu disse que ia deixar fora, até para ouvir um pouco vocês sobre isso, porque a Bíblia diz, essa mulher virtuosa, quem achará, seu valor excede ao de rubis, o coração de seu marido está confiado nela, os seus filhos a louvam, eles não têm falta de nada, a sua casa está em ordem. Então, ela planta, ela colhe, ela administra, ela manda onde tem que mandar, ela faz o seu papel de embaixadora lá com os mercadores e tudo mais que acontece. Essa mulher, bom, para mim é uma alegria falar, porque eu vivo com uma dessas mulheres, né? E então, Débora, você é uma mulher assim, uma mulher que tem êxito naquilo que empreende, naquilo que faz. E talvez as pessoas possam imaginar, mas como que é, né? A pastora faz isso, faz aquilo, ela ainda grava as coisas e às vezes ela posta um videozinho lá também, fazendo alguma tarefa de casa e encontrando beleza na simplicidade e tudo mais. Como que funciona? Mas quem vive mais pertinho da gente sabe que ela é uma mulher muito forte. Forte de opinião, forte de postura. Poderosa. Quando eu pergunto para minha esposa, você é uma mulher poderosa? Eu sei a resposta. Mas como uma mulher poderosa se relaciona com um homem? Eu acho que quando a gente consegue entrar em um lugar de acordo e de submissão mútua, esse é um lugar diferente, especial, né? Porque a palavra de Deus também fala a respeito disso. Em que a gente precisa aprender a se submeter um ao outro, né? No sentido de que, muitas vezes, e talvez na maior parte das vezes, a gente não vai ter a mesma opinião, né? A mesma direção para seguir, mas eu acho que aprender a conversar sobre isso, entrar em acordo, sem que um tenha que pôr o outro no lugar, né? Eu acho que isso faz muita diferença quando a gente está caminhando para um mesmo lugar, né? E está aprendendo a enxergar um alvo e caminhar junto para isso. Eu acho que isso traz um poder para o casamento, né? Traz uma leveza para o casamento, onde você não tem que ficar o tempo todo brigando pela tua opinião, né? Ou tentando provar alguma coisa. E eu acho que essa mulher de Provérbios aí, ela conquistou a sua família para ajudar ela nas coisas que ela entende que são importantes, né? Porque, com certeza, nesse tempo, essa é uma coisa que eu acho que as mulheres encontram muita dificuldade, né? Elas ficam sobrecarregadas, a gente, às vezes, fica sobrecarregada porque fica tentando levar tudo nas costas, né? Ou tentando fazer boa parte das atividades do lar, ou mesmo das coisas que precisam acontecer fora, na própria força, né, sozinhas, ou puxando a família para aquele mesmo lugar. E eu acho que quando a gente divide essa carga e todo mundo está trabalhando junto por um alvo, né, junto por um foco, por uma missão, por um propósito, então as coisas funcionam. E eu vejo isso em Provérbios 31, né? Eu acho que todo o livro de Provérbios ele fala sobre um lugar de sabedoria, né? De você entender o teu papel, de você se fortalecer no Senhor, de você entender quem é Jesus e você entender que esse é o padrão para a tua vida. E eu acho que Provérbios 31 está focado especialmente na mulher, mas todo o livro de Provérbios é um caminho para essa lugar. Sabedoria, né? Para esse contexto de vida. E você acha que talvez a ênfase da Bíblia, quando ela fala, olha, marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, e mulher, ser submissa ao teu marido, talvez possa ter a ver com o fato de que, biblicamente, é o marido que vai ter que dar conta da vida da mulher diante de Deus, da vida da família diante de Deus? Eu acredito que o homem como ele tem um papel de liderança, eu acredito que o Senhor vai pedir contas para ele de algumas coisas que foram dadas na mão dele, mas eu também creio que cada um de nós vai dar conta da sua própria vida diante de Deus, porque isso também é bíblico, né?
Então, eu acho que, da mesma forma como um pastor vai dar contas da sua igreja, porque isso a palavra de Deus também diz, né, do seu rebanho, digamos assim, o homem também vai dar conta do seu pequeno rebanho, que é a sua família. Mas isso não exime a mulher do seu papel e de que ela precisa viver a sua vida diante de Deus, né? Por isso, quando uma mulher não tem um homem que tenha uma missão, como a Lu falou, né, não tem um homem que possa estar seguindo a voz do Senhor ou entendendo o seu papel, isso não faz com que a mulher possa sair completamente do papel dela, nem viver a vida louca que ela decidir viver porque ela não tem alguém para apoiá-la, porque ela, da mesma forma, ainda vai dar conta da sua vida diante de Deus, ainda vai dar conta do papel que Deus deu para ela, ainda vai dar conta das escolhas que ela fez. Então, eu acho que o fato de uma pessoa estar errando, seja no casamento, ou seja dentro de uma casa, ou seja num relacionamento de amizade, de trabalho, às vezes as pessoas pensam, porque o outro está errando, porque o outro está fora do seu papel, eu estou livre do meu. Né? E você não encontra isso em lugar nenhum na palavra de Deus, né? Muito pelo contrário, o Senhor sempre fala, cada um vai dar conta da sua própria vida diante de Deus. E claro que as nossas escolhas sempre vão afetar as pessoas que nos cercam. Então, talvez o fato de muitas pessoas se sentirem afetadas negativamente pela outra, ela acaba desistindo da sua própria vida, né? A gente costuma dizer, Débora, que algumas mulheres estavam tanto tempo esperando o seu príncipe encantado que quando chegou o príncipe no cavalo, depois de alguns anos de casada, descobriu que, na verdade, casou com o cavalo, né? E então, você está falando, né, dessa... Eu já tenho um pouco de dificuldade com esse exemplo, porque eu veria o cavalo, com certeza. E eu fico pensando como que a mulher não conseguiu discernir entre o cavalo e o príncipe. Mas então ela casou com o cavalo porque quis, né? Tipo assim. E aí? Mas e aí, o que faz? Você tá casado com banana, você tá casado com cavalo, você tá casada com um cara que tá fora do padrão. Larga e parte pra próxima? Como é que é? Eu acho que a pessoa que não está disposta a... Larga o marido e parte para um melhor? A trabalhar com essa questão, dificilmente ela vai achar o melhor, né? Porque eu acho que ela já escolheu errado a primeira vez. Então, eu não acho que ela sai dali e se torna capaz de escolher o melhor do dia para a noite, né? Eu acho que a pessoa ela precisa se dispor a perceber o que nela também está errado, porque quando tem duas pessoas juntas, nunca tem um culpado, né? Eu acho que toda relação que acaba, que desaba, digamos assim, toda construção que desaba, não foi por causa de uma coisa só, tem todo um contexto, né? Eu acho que às vezes as pessoas querem fugir da sua falha e colocar a culpa no outro, né? Isso a gente percebe todo dia, mulheres colocando a culpa do fracasso do casamento no marido, né? Maridos colocando a culpa do seu fracasso na mulher e assim vai, né? E é, de alguma forma, plausível, então, que essa mulher abra mão de lutar por esse casamento, pensando que ela pode ser feliz no próximo? Eu acho que a mulher que abre mão sem lutar, sem tentar colocar a sua parte em ordem para que ela possa dar oportunidade da outra pessoa também colocar as coisas em ordem, eu não acho que ela vai conseguir fazer isso uma segunda vez, né? Sem ter se esforçado pela primeira. Se esforçou, tá liberado. Quero empurrar você para esse lugar. Se me esforcei, ele não mudou, então... Eu acho que tem muitas formas de se esforçar, né? Eu acho que talvez as pessoas, elas se esforcem um pouquinho, elas tentem um pouquinho e elas abandonem o barco muito rápido hoje em dia, né? Então, eu acho que a Bíblia fala sobre questões nas quais o divórcio acaba sendo um caminho, digamos assim, né? Quando uma das partes, digamos assim, não quer acertar, está envolvida em outro relacionamento, está abrindo mão, né, explicitamente, digamos assim, daquele casamento. Então, eu acho que tem a situação de agressão física, né? Certamente. Tem muitas situações que eu acho que inviabilizam uma mulher de lutar pelo seu casamento. Isso é real, né? Porque a gente percebe isso. Nós também percebemos sempre mulheres que decidem fazer isso com o Senhor, né? Não à parte, não, vou lutar com o meu braço, com a força do meu braço, com aquilo com os recursos que eu tenho. Eu não vejo mulheres conseguindo lutar com seus próprios recursos, tendo sucesso. Mas eu vejo mulheres encontrando recurso no Senhor, encontrando uma comunidade de fé que possa dar a ela apoio, suporte emocional, às vezes até profissional, né? Um apoio profissional, psicológico. Então, eu acho que isso aí é diferente, né? Eu acho que a mulher daí ela consegue, ela tem forças, né? Ela tem um suporte para aguentar coisas que nenhuma outra mulher aguentaria sozinha. É uma coisa importante. Esses dias eu estava escutando alguma coisa e tinha pessoas falando... Olha, eu acho que a igreja como um todo, alguém que estava refletivo a qualquer
ah, rejeitava qualquer pensamento sobre igreja, sobre Deus, qualquer coisa assim, aproveitando circunstâncias para bater um pouquinho. É natural, né? Aí a pessoa dizia: eu acho que as igrejas, os pastores, eles ficam obrigando as mulheres a ficar dentro de casa e as mulheres são agredidas e vai para o pastor diz: ora e tem paciência e lê a Bíblia. E ora e lê a Bíblia e a mulher fica lá até que o cara mata a mulher, daí não tem mais ninguém para o pastor aconselhar. É uma coisa assim terrível. E eu sei que aquela pessoa, na verdade, estava expressando uma revolta, expressando a sua dor, expressando alguma coisa que ela tem lá dentro dela, mas eu quero me permitir trazer a razão dela nesse momento e dizer para as pessoas qual é a nossa postura com relação à agressão física. Então, não me coloco aqui como alguém que tenha a melhor ou saiba, ou para nós, se existe agressão física, você deve procurar a polícia, deve fazer seu boletim de ocorrência, deve procurar os meios legais e comunicar ao seu pastor, se você entender que é abençoador fazer isso e ter um conselho e um amparo, para que você possa ser amparada no meio desse processo. Mas nunca permanecer debaixo de um risco, porque literalmente, se não houver uma mudança muito radical, quem bateu uma vez vai bater a segunda e a terceira, e isso não é uma decisão nossa, isso é uma constatação dos caminhos que, infelizmente, essa vida longe de Deus tem levado muitas pessoas a passarem e a fazer. E eu acho importante que as pessoas saibam que essa é a postura e que nós, além de ampararmos a pessoa, também entendemos que essa pessoa precisa ser guardada, protegida de qualquer nível. Não tem um limite aceitável para agressão física. Não tem um limite assim, mas um beliscão pode. Não pode, porque... Tapa na orelha pode, mas se for... Não. No contexto de agressão, né? No contexto de agressão, nenhuma violência em tempo algum, mas principalmente o cuidado com a violência física. Então, qualquer violência física precisa ser repelida com muita clareza. E uma das coisas muito importantes, e isso sim é importante falar, nesse contexto de agressão que pode começar por um assédio moral e terminar por uma agressão física, uma das coisas mais importantes é não deixar ficar só dentro do contexto. Se você falar isso para alguém, eu vou te quebrar. Se você falar... Então, talvez esse seja um papel importante de um conselheiro cristão, de um pastor, que aquela verdade da pessoa não está presa ali, ela não está amarrada, ela pode expressar isso, porque às vezes a pessoa não tem força sozinha para reagir. Ela está debaixo de uma prisão emocional. E alguém pode conduzi-la, né? E dizer, olha, isso é muito sério, isso pode progredir para uma coisa pior, para um agravamento dessa circunstância, dessa situação. Então, o fato de ter pessoas que a gente compartilha a vida, e isso em qualquer nível, né? Eu nunca tive, graças a Deus, nunca tivemos nenhum caso de agressão na nossa vida, no nosso relacionamento, e completamente longe disso, somos casados há 30 anos, mas sim, temos pessoas a quem nós prestamos conta e falamos dos nossos sentimentos, falamos das nossas expectativas. Nosso casamento não é fechado naquilo que se chama cumplicidade, mas muitas vezes essa cumplicidade se torna uma prisão, né? Essa cumplicidade se torna, não fala para ninguém que é o que aconteceu aqui em casa. E aí a pessoa fica com medo. Débora, você concorda que a gente não pode viver assim com medo de que alguém saiba alguma coisa de dentro da nossa casa? Acho que esse medo debaixo dessa ameaça, né? Sim, acho que esse medo, né, isso já tá ali porque tem alguma coisa disfuncional, né? Eu acho que muitas vezes a agressão física ela vem depois de uma agressão verbal, emocional que já existe dentro da casa, né? Ela é como se fosse um segundo passo, né?
Então, eu acho que perceber os pequenos sinais dentro de um lar que começam a provocar essa disfunção, isso é essencial, né? Eu acho que as pessoas deveriam buscar ajuda nos primeiros sinais, não deixar a coisa avançar tanto. E às vezes a gente percebe mulheres, né, normalmente buscando ajuda depois de um tempo que já passou. É como se ela perdeu o momento onde a ajuda deveria ter sido iniciada, né? Então, é como se é mais difícil voltar atrás, é mais difícil fazer toda aquela volta e voltar lá no ponto onde a coisa saiu do lugar, né? Então, talvez essa dica, né, de quando você percebe que tem alguma coisa entrando fora, né, do eixo, entrando fora de ordem no seu lar, na sua vida, no seu casamento, na sua paternidade, maternidade, a gente deveria buscar ajuda, né, e gritar por socorro muito antes, para que a gente possa ter esse auxílio quanto antes, né? Não deixar as coisas piorarem. Isso é para todas as áreas, né? E se essa expressão, esse pedido de ajuda desencadear em uma violência, então só está deixando claro quais seriam os próximos passos debaixo dessa opressão. Lu, então não é assim, o homem tem razão e a mulher não tem, e a mulher tem que se encaixar aí? Eu estava pensando aqui 3 coisas, né? Que eu ainda queria pontuar aqui nessa questão. A primeira é que, quando você falou ali da característica, né, de um homem e tal, que uma mulher se submeteria, né? E eu penso assim que, ao contrário do que se pensa por aí, esse homem também precisa ser um homem sensível, no sentido de ter sensibilidade. Sensibilidade para ouvir a sua esposa, para juntos buscarem acordos. Acho que foi a Débora que citou antes o acordo, né? Então, a submissão, ela não exclui o acordo, ela não exclui a unidade, ela não exclui nada disso. A submissão não tem a ver com autoritarismo. Talvez esse é o ponto. O que a submissão não é? A submissão, biblicamente falando, ela não é autoritarismo, ela não é que a mulher não tem opinião, que a mulher não pode expressar opinião, e nem que, às vezes, o marido, ouvindo essa opinião, fala, sabe que pensando melhor você tem razão? Não, vamos por aí mesmo. É porque casamento é sobre isso. Não é sobre um estar sempre certo, o outro sempre errado. Tem a ver, talvez, com aquele texto que ela falou, assim como diz que a mulher seja submissa ao seu marido, a Bíblia também diz, submetei-vos uns aos outros, né? Isso. Então, para chegar nesse nível que nós estava falando aqui agora, começou lá atrás, né? Isso, começou muito lá atrás, com falta de unidade, com falta de cumplicidade, com falta dessa sensibilidade um para com o outro, né? Um homem que agride fisicamente ou verbalmente uma mulher, ou sexualmente a sua esposa, já terminou. Tipo assim, já quebrou, né? Quebrou. É só uma restauração, se os dois quiserem, porque senão esse casamento já se perdeu lá atrás, né? E uma coisa que eu queria falar assim também, que uma dificuldade, algo que facilita, uma dificuldade em a gente viver a submissão nos nossos dias, e uma questão que facilita a gente viver no contexto equivocado, especialmente na nossa região, na nossa cultura, é que nós viemos de um matriarcado. Boa parte da nossa cultura, né? Vai dizer que a nona não tinha razão? As nonas, as vós, as mães, né? Da quella faccia. Então, nós estamos aí no nosso italianês, né? Nós aqui que viemos, né, ter o pé, os 2 pés no italiano, né? Isso foi cultural dentro das nossas casas, né? Eu posso falar da minha casa, né? Eu e a minha mãe, então a minha mãe não se casou, né, com o meu pai, e a gente viveu na casa da minha avó. Então, quem que mandava na casa da minha avó? O meu avô era um amor, era um doce, mas era um homem que trabalhava, que trazia o sustento para sua casa, mas a minha avó também tinha os seus afazeres, ela também tinha a sua renda, mas fato é que o meu avô não liderava a casa. Quem liderava era a avó. Então, eu cresci num lar sem a figura paterna, com a figura da avó, comandando, né, as decisões e tudo mais, e depois da minha avó, a minha mãe comandando e coisa e tal. Então, quando casei... Quando coube-lhe o papel... Quando casei com um homem que, na questão do temperamento, é manso,
Porque também outra confusão é isso, se o homem é manso e tal, não quer dizer que ele não lidera, não quer dizer que ele não é forte, mas Senão seriam só os homens coléricos que seriam funcionais. Não tem nada a ver. Então, eu acho assim, que a questão da submissão é muito conceito equivocado. Então, quando isso aconteceu na minha vida, claro que o que eu ia fazer? Mandar? Era isso que eu tinha visto, era isso que eu tinha assimilado desde criancinha. Então, graças a Deus por Jesus Cristo, que rompeu essa prisão, né? E pôde fazer da gente uma pessoa nova e colocar pessoas e a própria palavra nos ensinando. E eu, assim, tive que me dobrar. Mas me dobrar com entendimento, com alegria, com... E hoje, sim, eu sou uma mulher forte, muito forte, mas o meu marido também é um homem forte. Embora tenha fala muito mansa, mas ele sabe mandar, ele sabe dizer Lucianinha, né? Quando a Lucianinha está criando asinha onde não é para criar. Então mas isso foi deixando de fazer parte da nossa vida. Mas culturalmente muitos de nós só reproduz, né, o que viveu em casa. Eu lembrando aqui tantas coisas, né, que nem dá tempo de colocar tudo, mas tem aquele mandar matriarcal que era pelo grito, pela imposição, aí não conseguia, aquela gritaria, ai, acho que eu vou morrer, eu tô sentindo meu coração, bate na mão, ai, põe álcool no nariz, ai, tá desmaiando, aquela manipulação, aquele pastelão mexicano, né? Aquela gritaria. Italiano ou é mexicano? Mas é o italianês. Na novela não é nenhuma questão, a gente sabe que não é nenhuma questão de estigmatizar uma raça ou uma etnia, mas é comum entre as famílias pelo menos as que estão perto de nós, era muito mais comum as matronas governando toda a história do que um posicionamento masculino. Na verdade, a sociedade de 60 anos atrás, a gente fala, hoje é muito difícil, as mulheres mandavam, elas gritavam, elas mandavam em casa. E os homens, com todo respeito, mandavam na zona. Porque eles iam para lá, eles gritavam, eles faziam o que faziam farra, chegavam em casa, a mulher sabia para onde eles tinham ido, mas aqui eu mando, eu não enxergo o que ele faz lá fora para ele não enxergar o que eu faço aqui dentro. E essas composições loucas que o homem vai se adaptando, a mulher vai se adaptando, e que depois geram sempre gerações traumatizadas para frente e desvios no comportamento, na sociedade. A sociedade vem marcada por essas histórias. Mas graças a Deus que, independentemente de nossas raízes e até mesmo dos nossos comportamentos distorcidos, tem um momento que a gente pode nascer de novo. E talvez aí esteja a grande esperança. E podemos olhar para as pessoas que dizem, olha, eu não sou o que eu queria ser, eu ainda não sou o que deveria ser, mas eu já sou muito diferente daquilo que era. E eu acho interessante essa postura, né? Eu sei que o Senhor está fazendo uma obra na minha vida, Débora na dela, você na tua, nossos ouvintes aí na vida deles. E se realmente estamos andando com Deus, tem uma recuperação, uma restauração, talvez uma recriação de um modelo de Deus para as nossas vidas, onde a gente pode ser realizado, embora não seja o ser realizado o objetivo final. Qual é o objetivo de um casamento? É tão lindo quando a gente vê uma restauração acontecendo, né? E a gente vê um homem e uma mulher percebendo que eles foram criados para glorificar Deus, né? Que o casamento é um lugar para trazer o ambiente do céu a essa terra, né? Para que o verdadeiro amor possa ser manifesto, para que a bondade, né? Para que
a misericórdia, a graça possam ser revelados na vida de uma família e de pessoas que se submetem ao Senhor, então, né? Que o primeiro lugar de submissão é a Deus, né? Então, quando a gente tem esse coração aberto para a liderança do Senhor, é mais fácil a gente se abrir para a liderança de um marido, para entrar em acordo com uma esposa, para se colocar no nosso lugar. E isso é maravilhoso. A gente tem visto isso nesses dias, né? Famílias sendo recuperadas, restauradas, entrando de novo para o lugar para o qual o Senhor tem para elas. Isso traz muita esperança ao nosso coração, que isso não é para nós, não é para uma pequena comunidade, né? Isso é o coração de Deus para essa terra, né? Para um povo que Ele escolheu para si mesmo. É tão interessante, Lu, que às vezes um casal está nos falando da dificuldade dos filhos obedecerem. E aí tá lá o casal e a mulher tá falando: olha, meus filhos, tá louco, eles não escutam o que a gente fala, eles não querem saber, essa geração tá perdida, eles, meu Deus. E aí o marido fala: você cala a boca, porque você não tem boca pra nada, porque se você tivesse posição... E aí ela tá dizendo: meus filhos são agressivos, meus filhos estão... E quando o marido vai falar alguma coisa, ela cala a boca. Ela mostra, então, que talvez aquele comportamento dos filhos seja muito associado a como ela coloca esse marido, ou como ela promove. Então a imagem para os filhos é sem autoridade alguma. Certamente esse marido não tem uma vida onde ele está debaixo de uma submissão a Deus, assumindo a sua postura, o seu lugar, que talvez seja o sonho dessa mulher, né? Porque de trás de cada mulher que manda no marido tem um desejo de ter um homem que diga: até aqui, mas aqui para frente é minha responsabilidade, não pisa aqui, porque nós vamos ter problemas. Então, um homem posicionado diante de Deus facilita para uma mulher se posicionar diante dele. Uma mulher posicionada diante desse marido facilita para que os filhos se posicionem em autoridade, tanto de um quanto de outro. Porque quem não está debaixo de autoridade não tem autoridade sobre ninguém, né? A verdade é que a gente olha para as crianças e os filhos e os adolescentes e fala: meu Deus, que bagunça aí. Mas a gente não está debaixo de autoridade e isso não se cria assim com grito, não se cria com ameaça. Isso é um processo de respeito, uma construção de um relacionamento nível muito mais intenso, muito maior que esse. Talvez uma das maiores dificuldades da questão da obediência na vida dos jovens, adolescentes e crianças hoje, talvez seja o fato de que eles não tenham nenhuma referência sobre os seus pais nessa questão de obediência. E a gente podia caminhar para o final falando um pouquinho sobre isso, porque tem uma ideia hoje que a obediência forma seres subservientes, que não têm iniciativa, não têm poder, não têm capacidade de decisão, não tem mando, não tem criatividade, porque, enfim, foram obedientes. Como se a obediência fosse um contraponto, como se a obediência estivesse em oposição a essa liberdade criativa. Tem como ser obediente, principalmente na questão das crianças, e ser pleno nas suas capacidades, e ter iniciativa e ser forte? Eu acho que a obediência ela vai preparar a criança para a vida, na verdade, né? Porque eu acho que a sociedade ela tem regras, ela tem leis para que as coisas possam funcionar, né? E isso está implícito no dia a dia. Eu acho que uma criança que cresce sem limites, né? Ela só vai se quebrar mais cedo, digamos assim. Eu acho que amor e obediência caminham juntos, né? E toda a palavra de Deus mostra sobre isso. Então, uma criança que não foi ensinada na obediência, ela vai ter muitas dificuldades na sua vida, né, para encontrar o seu lugar profissionalmente, para desenvolver suas amizades, para um dia ter um relacionamento e ter um casamento e a sua própria família. Então, é como se os pais estão roubando dela o seu futuro, né? Estão roubando da criança a chance que ela tem de se encontrar, né, como pessoa, como profissional, como alguém que vai ser inserida por Deus numa sociedade para abençoar aquela sociedade, para encontrar, né, o seu propósito. E esse é o nosso papel de pais, né, ajudar as crianças a aprenderem obediência, porque se o próprio Jesus aprendeu a obediência, isso é uma palavra assim tão forte para nós, né? Que Forte, Jesus, como hein? ser humano, ele foi ensinado por Deus no lugar da obediência. Então, quem somos nós para A tentar Bíblia excluir diz que isso da Jesus vida? aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Forte isso.
Então, a obediência sempre está envolvendo o sofrimento, né? Por quê? Porque quando você está se dispondo a obedecer, você está dispondo a abrir mão da tua vontade, né? Daquilo que talvez você queira, por uma regra, né? Por uma direção, por uma liderança que está sobre você. E isso é essencial na vida do ser humano. Mas hoje se diz que a educação tradicional é a educação da violência. A educação de jogar o chinelo, dar tapa na cara, puxar a orelha, gritar com a criança, botar no cantinho do pensamento. É isso que é a educação tradicional? Não sei, né? Que nome dá para isso. Mas o que a gente aprendeu e o que a gente praticou, eu acho que para você disciplinar um filho, né, ajudar aquela criança a aprender a obedecer, e a gente mesmo para executar a disciplina na vida do filho, biblicamente, como o Senhor nos ensina, precisa muito exercício de domínio próprio. Empatia, acolhimento, domínio próprio, temperança, não tem nada a ver com violência. Né? Assim como isso não tem nada a ver com violência, assim como não tem nada a ver dizer que uma esposa que é submissa ao marido, ela é uma pessoa que não tem inteligência, é uma ignorante, ou ela é presa nisso. Muito pelo contrário, né? Eu lembro que falei antes que a submissão traz liberdade. Por que traz liberdade? Porque eu não preciso carregar o peso da liderança ou de algumas decisões, de conduzir aquele lar. Eu não fui criada para aquilo. Então, é libertador quando eu posso pegar o fardo que está aqui e entregar para o meu marido. De direito ou de dever. Direito. Isso é libertador, quando eu não preciso viver o meu papel e viver o papel do outro também. Né? Então, isso é maravilhoso. Mas isso aí eu tenho que me sentir respeitado ou respeitada, eu tenho que sentir que ele considera a minha opinião. Tudo é junto, porque casamento é tudo junto, né? Mas existe, Débora, casamento sem estar disputando com o outro esse lugar? Não tem essa competição que azeda tudo? Eu acho que em algum momento todo mundo acaba entrando nisso, né? Mas eu acho que sempre é possível sair disso, né? Eu acho que da competição, essa competição e essa disputa, ela vem para o lar em algum momento, né? Porque não existe assim, eu vou para o casamento preparado, sabendo exatamente tudo que eu devo fazer e tudo que eu não devo fazer, né? Eu acho que as pessoas entram para o casamento para aprender a ser casado, para aprender a conviver, para aprender as diferenças, para aceitar o outro, para se preparar, né? A gente se prepara junto para viver o melhor da vida. Então, eu acho que é difícil que isso nunca aconteça dentro de um casamento, mas eu acho que a gente pode perceber isso e trabalhar intencionalmente na nossa própria vida, trabalhar na relação, né? Entender que toda vez que a gente disputa e que a gente briga por algo, os dois estão perdendo, né? Mas quando a gente aprende a abrir mão e entrar em acordo e tudo aquilo que a gente falou antes, né, de entender a submissão mútua, onde às vezes um vai abrir mão em favor do outro, e o outro sempre está disposto a abrir mão em favor do um, né, e a gente está servindo algo maior, então as coisas vão para o lugar mais rápido, né, porque os dois têm a intenção de crescer, os dois têm a intenção de viver um propósito, né, e caminhar para um lugar. Quanto tempo leva para um casal aprender a sair da competição e aprender a somar e estar junto? Com 30 anos já dá? Com 30 anos já dá para saber? Eu acho que isso é muito relativo, né? Eu acho que a gente sempre vai estar numa caminhada, digamos assim, né? Eu acho que 20, 30, 50 anos de casado não quer dizer, agora vocês já atingiram, né? Porque eu acho que a vida traz desafios, né? Um desafio é você ter uma criança pequena dentro do lar, outra é ter um adolescente, outra é ter um jovem se preparando para a vida, para o casamento, outra é quando você fica com o ninho vazio, digamos assim, e daí você tem que encarar algumas coisas que talvez não foram trabalhadas na vida 2 e que então começam a aparecer. Então, eu acho que a vida é cheia de desafios e as transições da vida façam com que nunca tenha um equilíbrio perfeito, digamos assim, né? Onde você sempre tem que estar disposto a trabalhar em questões e a crescer, e a amadurecer e a, né, abençoar a vida do outro. E é isso, né, meu amor? Estamos aí. O que você acha, Lu? É isso mesmo? É isso mesmo. Eu acho que essa questão da competição, ela está na nossa natureza pecadora, né? Então, vai acontecer. Em algum momento vai vir à tona no casamento, né? Mas eu acho que eu concordo totalmente com a Débora. É possível sair disso, porque é outra coisa que desgasta por nada, né? Porque se nós somos a questão da competição é eu brigar no fim das contas comigo mesmo, né?
Então, eu defendo o casamento, eu acho maravilhoso, eu amo o casamento, eu acho que é um presente de Deus. O casamento revela Deus, foi criado para revelar Deus para a humanidade, Deus para o ser humano, o relacionamento entre Cristo e a igreja, tudo isso, né, é tão mais alto do que a sociedade coloca como padrão de casamento, né? Então, eu fico com a palavra de Deus como a bússola, né, a direção, a instrução e também a condição para a gente viver o melhor que dá para viver como casal nesse tempo, né? Eu acredito no casamento e quando a gente fala de submissão, se as esposas pegassem a palavra respeito e a mulher respeite o seu marido, talvez fosse um primeiro passo para ela entender o que é submissão, ela respeitar aquele homem, né? Porque a gente vê muito desrespeito por aí, que é o primeiro caminho do fracasso no casamento, né? Eu queria, assim, que nós fizéssemos o nosso apanhado geral, uma consideração final de 1 minuto. Então, eu vou começar, talvez, para deixar vocês pensarem um pouquinho. Eu acho que, sim, há espaço para a submissão nos dias de hoje. Essa missão tem que ser muito forte e muito intensa. Esse homem precisa conhecer verdadeiramente qual é o papel dele na Terra e estar comprometido em desenvolver esse papel. Certamente ele não pode esperar ser completo em todas as coisas, mas ele precisa estar caminhando para esse lugar de maturidade. Acredito que o casamento não é para um menino e uma menina, mas para um homem e uma mulher. E essa maturidade no amor, no respeito, na cumplicidade vai nos levar para um lugar muito especial. E aonde nós não alcançamos, nós temos um Deus amoroso que nos fortalece, nos reveste de poder para que a gente possa chegar a bom termo para os propósitos dele para a nossa vida. Depois de 36 anos, da melhor escolha de quem amar de verdade, desde os meus 14 anos, eu descubro que a gente pode ir sendo aperfeiçoado por Deus a cada dia. E oxalá chegue um momento de ser totalmente pleno e realizar a mulher da minha vida. Amém. Eu acho que descobrir quem nós somos diante do Senhor, né? Entender o nosso papel. Para cada um de nós, né? Para você que está nos ouvindo, como mulher, como homem, como filho, como filha, saber que você é amado, que Deus tem um propósito para a sua vida, que você não está sozinho nessa jornada e nessa caminhada, né? Se você está aí enfrentando dificuldades no teu casamento, cada um de nós aqui tem lutas nesse momento, tem desafios, mas quando nós sabemos que nós não estamos sozinhos, né? Mas que nós temos um Deus por nós, que tem aí força, poder, graça, misericórdia para liberar sobre a nossa vida, para que nós possamos provar disso e estender para as pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, talvez aqui está uma chave também para a gente pensar, né? Que daquilo que nós estamos provando e recebendo do Senhor, nós vamos ser capacitados por Ele a entregar isso para as pessoas que estão perto de nós, estão caminhando conosco. Isso é muito poderoso, né, para a nossa vida, quando nós recebemos e nós somos capacitados a entregar também desse amor, dessa graça e dessa misericórdia. Eu queria deixar que isso que a gente está falando é vida real, né? É vida real. Que é possível viver um bom casamento, é possível viver a estabilidade num casamento. Isso não exclui dificuldades, momentos difíceis, momentos onde a gente não se entende. Tudo isso faz parte da vida. Mas que é possível ter estabilidade, é possível viver o projeto de Deus para o casamento hoje. Então é isso aí, é possível, e a gente queria que todos que nos ouvissem hoje enchessem seu coração de esperança. Não é possível sozinhos, mas é possível com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, e estar entre pessoas que vivem o mesmo propósito sempre vai facilitar toda a vida. Por isso nós convidamos as pessoas que são de Pato Branco, que são aqui de perto, e conhecer esse lugar de amor chamado Comunidade Cristã Vida. Vida para os povos. E se você não é daqui, a gente conta com você. Pede para você aí compartilhar esse podcast, compartilhar esse canal, se inscrever no canal, dar o seu like, porque isso nos ajuda a levar essa mensagem para muitos corações. Aguardamos vocês na continuidade. Valeu, gente!